Pessoal, boa noite. Hoje, 30 de maio de 2023, estamos mais uma vez aqui para juntos trazer um conhecimento sobre Moisés, um homem notável em que todos conhecem a sua história, mas que ele nasceu quando Israel estava cativo no Egito, durante os terríveis dias em que Faraó ordenou que todos os recém-nascidos israelitas do sexo masculino fossem mortos. Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian e descendente de Abrão. Ele teve uma comunhão especial com o Senhor. E nas Escrituras Sagradas é repetidamente chamado de servo de Deus, pois foi fiel em toda a sua casa. No último livro no Antigo Testamento, Deus chama Moisés do meu servo, e no último livro do Novo Testamento, ele é chamado Moisés, servo de Deus. Moisés é uma figura tipológica de Cristo. Então nós vamos meditar sobre esse mesmo Moisés que incentiva o povo a meditar na palavra do Senhor, né? Moisés era um homem que amava os preceitos divinos. Por isso, antes de sua particularidade com Deus, né, de se aproximar de Deus, ele incentiva e reforça a ideia de que os israelitas precisavam ouvir e obedecer às ordenanças de Deus, a fim de que prosperassem enquanto nação. Sabemos que todos que amam e meditam a lei de Deus são bem-aventurados. Então Moisés, ele antes de morrer, abençoou cada uma das tribos de Israel. Ele lutou em favor do seu povo e o amou até os últimos dias de sua vida. Ele foi fiel e Deus e a sua nação em tudo. Por ocasião de sua morte, por ordem de Deus, Moisés sobe até o monte Nebo e dali avista toda a terra prometida. Porém, não tem permissão para entrar nela. Moisés havia desobedecido a Deus, ferindo a rocha. Todos nós conhecemos que Deus mandou que ele tocasse na rocha e ele feriu a rocha em vez de tocar. Então, ali no monte solitário, o grande legislador vai se encontrar com o seu Deus. Ele foi sepultado pelo Senhor em um vale na terra de Moabe. Todavia, o local nunca foi revelado a ninguém. Certamente Deus quis evitar o local, né? Assim como o corpo de Moisés fosse venerado pelos israelitas. Durante 30 dias, os israelitas choraram e lamentaram a morte de Moisés. Mas antes que Moisés morresse, ele nomeou o seu sucessor, né? Porque foi necessário. Moisés preparou Josué para que este fosse o seu sucessor. O legislador de Israel tinha consciência de que seu ministério um dia findaria. É muito importante que o líder do povo de Deus tenha esta consciência, né, de preparar um sucessor para estar sucedendo a ele, né, numa ocasião como Moisés, que preparou Josué e deixou um legado. Josué, que era um homem de oração, né, tinha uma vida intensa, assim como Moisés, né, que Moisés
por ter uma vida intensa de oração, resultou em força, coragem, destemor, sabedoria, humildade, pois o povo de Israel era na época muito desobediente, murmurador e carnal. Moisés era um homem muito ocupado com seus encargos, mas conseguia levar sempre muito tempo em oração intercessória pelo povo. Era com sabedoria do alto que Moisés orava. Um exemplo disso está nas Escrituras, E assim Moisés levava uma vida de oração. Ele intercedeu diante do Senhor, pedindo para entrar na sonhada terra prometida, mas Deus negou esse pedido. Ele também era um homem de fé. Moisés agia por fé em Deus. Daí a quantidade de milagres realizados pelo Senhor através dele. Seus pais foram campeões da fé, E nós vimos isso nas Escrituras, pois a fé em Deus opera milagre. Aliás, um dos dons espirituais é a fé, E Moisés e Arão realizaram muitos milagres perante Faraó e seus oficiais, num período que procedeu a saída de Israel lá do Egito. Esses milagres em forma de catástrofe tinham um objetivo, e esse objetivo demonstrava publicamente que os deuses do Egito nada era diante de um Deus verdadeiro e único. Então, Moisés se preocupou em mostrar isso para o povo, Então, nós aprendemos com Moisés a cultivar comunhão com Deus, a ter comunhão com os outros crentes, a aceitar o ministério liberado e piedoso, a ter cuidado com os inimigos. São lições que Moisés deixou para nós. E nós vemos que essas lições, através disso, ele deixou um legado, Um legado. E dessas lições que ele deixou foi a cultivar a comunhão com Deus, que significa incentivar, preparar o crescimento. Muito antes de as primeiras flores aparecerem ou os sinais do fruto serem vistos, muito foi feito para preparar a planta para o fruto esperado. O lavrador cuida da planta com zelo para que esta seja mais produtiva possível. Este processo do carinho e atenção é o cultivo, em nossa relação com Deus, mediante a comunhão contínua, que nossa vida é mudada e desenvolvida em direção à realização plena. Como filho de Deus, você desfruta de plena comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então devemos cultivar, como Moisés, esta comunhão, passando mais tempo com Deus em oração, Em oração, em leitura da palavra, em adoração, assim como Moisés. Moisés foi um homem que cultivou uma comunhão bastante íntima com Deus. Uma outra lição é a ter comunhão com os outros, porque através da vida de comunhão com os santos, você é incentivado a viver a vida cristã saudável e abundante. Os primeiros cristãos tinham comunhão diária entre si. Nós vemos a história da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos. Então, não admira que suas vidas fossem testemunhos poderosos do Evangelho e fizesse com que as pessoas tivessem sede de salvação
havia uma colheita diária de almas. À medida que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos por Deus, ia tendo comunhão uns com os outros. E Moisés prezava essa comunhão, essa aproximação, esse achegamento, né? Sentir a dor um do outro, comungar um com o outro. Então Moisés prezava pela comunhão em família e com todo o povo de Deus. Sigamos de perto o seu exemplo e busquemos a comunhão com os nossos irmãos, né? Que foi um dos exemplos de Moisés. Um outro exemplo que ele deixou foi aceitar o ministério de líderes piedosos. Então, os líderes são instruídos, são instrumentos de Deus para alimentar os demais, né? E nutrir o seu povo. Então, se nós somos instrumentos, então quando você aceita e aplica os ensinos de Deus que nos são proporcionados por meio dos líderes que Ele chamou, você é levado a um lugar de maior fertilidade de crescimento. Porque a palavra de Deus é como gotas da chuva que vai gotejando, né, que vai alimentando a planta, vai regando aquela planta até que ela produza e dê frutos, né? E toda vez que os hebreus deixavam de obedecer a Moisés, eles pecavam e eram grandemente prejudicados. Quando Miriam se rebelou contra a liderança de Moisés, seu irmão, ela ficou leprosa e o povo todo não pôde, com a sua lepra, né, seu irmão e ela ficou leproso e o povo todo não pôde partir porque ela estava leprosa. Todos ficaram retidos pela desobediência de uma única pessoa. Então, o certo é seguir o exemplo daquele que faz o que é certo, né? E assim o nosso Deus nos ajuda a prosseguir. Então, com toda essa história sobre Moisés, hoje nós concluímos que Moisés cumpriu a sua carreira com fé em Deus, coragem, determinação. Em tudo ele buscou ser fiel ao Senhor. Que nós possamos seguir o exemplo de Moisés, né? Que nós possamos tê-lo como exemplo dos acertos que ele acertou. Porque através de Moisés Deus fez muitos milagres. Abriu o mar vermelho para as pessoas que não eram da linhagem de Israel, era um marco, né? E nós vemos que Raabe foi alcançado através daquilo que ouvia o Senhor operar na vida do povo de Israel, né? Que nós, nessa oportunidade que nós temos de aprender mais um pouco sobre esse homem de Deus, chamado Moisés, tirado para fora, né? Que nós possamos ter mais comunhão, aproximação, não só com os nossos amigos e irmãos, mas com o próprio Deus, né? Para agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver, tá certo? Então nós concluímos que nós devemos manter a comunhão com Deus e com nossos irmãos nessa noite, né? E nós vamos agora agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Amigo Jesus, muito obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, da Tua ação na vida de Moisés. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E nesta hora, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha alcançar os corações nesta noite. Que o Senhor venha atingir o alvo, Senhor, esperado nessa noite. Que o Senhor venha alcançar os corações sedentos nessa noite. Meu Deus, que o Senhor venha ajudar, Senhor, essas vidas que se encontram sedentas de Ti,
Deus, e com um desejo na alma de ouvir mais da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aquele que está ouvindo nesta hora, esta oração. Que o Senhor venha entrar, Senhor, na família, entrar nas casas, entrar, Senhor, nas finanças, entrar, Senhor, na vida financeira, na vida conjugal. Que venha, Senhor, trabalhar, Senhor, nos corações e na vida, de maneira que o Teu nome, somente o Teu nome venha a ser glorificado. Pai Santo, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, aquele coração que se encontra neste momento desesperado, que se encontra entristecido, que se encontra cansado de lutar contra si mesmo. Senhor, aquele coração que se encontra cansado de lutar contra os seus propósitos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vai se destruindo toda a força do mal, que venha, Senhor, em nome de Jesus, alcançar essa vida de uma maneira toda especial, que o Senhor venha trabalhar em seus corações, que o Senhor venha entrar, Senhor, como providência, com salvação, transformação e mudança de vida. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos vitória na vida daquele que crê, vitória na vida daquele que está sendo alcançado por essa palavra. Que essa palavra venha trazer conforto, que essa palavra venha trazer alegria em cada coração nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e que você possa estar sendo alcançado pelo poder desta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém.